E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 19, ainda na conversa da avó da Dona Laura, né, com a sua neta, recém-desencarnada. A avó da Heloísa. A avó de Heloísa. É uma conversa que nos traz muitos ensinamentos, muitas reflexões, né, oportunidade de reflexão para a nossa vida. E nós, no programa passado, comentamos sobre o que a Dona Laura falou para sua neta, de que não seria mais, já informou a ela que o seu noivo Arnaldo vai casar novamente com a amiga dela, Maria da Luz, e a reação da neta não, né, é de inconformação, e ela continua dizendo para a neta um raciocínio diferente, né? Nós até colocamos aqui a questão do ponto de vista diferente dela, porque para ela raciocinar que a Maria da Luz, como era amiga dela, uma amiga espiritual dela, não seria melhor ele ter uma companheira assim, que daria acesso a ela, ao coração dele, né, no sentido de ajudar, porque ele vai casar e ela pretende futuramente visitá-lo em casa, em espírito, né, levada pela sua avó, levada por alguém. E aí era melhor se ter uma pessoa assim, já conhecida, que ela conhece a personalidade, o comportamento, fica mais fácil, facilitaria. Esse ponto de vista da avó. Mesmo assim, ela continua inconformada, né? E o André Luiz fica surpreendido pelas informações. E a Heloísa chorando. E ela fala depois a causa do pranto. Qual é a causa do pranto? O egoísmo. Nós falamos muito sobre egoísmo. Colocamos aqui as questões que Allan Kardec pergunta sobre o egoísmo, que os espíritos informam a ele que é o grande mal e todos os males derivam dele. E falamos da receita que o Emmanuel nos dá na questão do combate ao egoísmo, que nós temos que fazer isso dia a dia, o tempo todo. A finalidade nossa é essa aqui na Terra. Eu vim para evoluir, mas é o combate ao egoísmo, que é o grande mal nosso. Todos nós o temos, invariavelmente. Todos nós. Ou então algum missionário aqui, um espírito superior na Terra. Mas a grande maioria de nós temos esse sentimento ainda. E ela continua falando. Então nós estamos no parágrafo 40º. Enquanto... Não, aí é o 39º. Pode ser daí. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Tereza comentou, inclusive, no programa passado, sobre a questão do luto. Esse luto que ela está, nessa questão do luto. Nós até, alguns programas anteriores, falamos se fosse o inverso. Se fosse ela estivesse encarnada e o noivo, o Arnaldo, tivesse desencarnado, né? Ela estaria de luto lá. Aí vestiria aquele preto, aquela roupa, que graças a Deus não está se usando muito mais, né? Já está mudando as ideias. Porque nós estamos vendo aqui o que a avó da Elisa falou, a Dona Laura, disse assim, olha, eu assisti você no hospital. Ela disse anteriormente, eu visitei você. Então, essa assistência dos espíritos amigos não precisa nem ser o nosso guia espiritual, esse está constantemente conosco, mas a assistência dos espíritos amigos se faz rotineiramente. Imagina a visita de alguém, de algum ente querido, nos vendo de luto, aqui encarnado. Aquela situação, claro, saudade é uma coisa,
Agora, a insistência no sofrimento é outra. Desespero. Aí se torna já um desespero. E a inconformação com os desígnios divinos. O que é isso? Dizer que Deus está errado. O senhor errou, não podia ter levado a pessoa tal do meu convívio. Tá? Nós estamos dizendo para Deus que ele está errado. Então é a situação dela aqui. Ela está dizendo para Deus que Deus errou. Não é? Separando dela. No fundo é isso. Né? No fundo realmente é isso. Então essa questão do luto não é a questão da saudade. Saudade, os espíritos dizem. A saudade é o metro do amor. É claro, se você gosta, o sentimento é sentimento, é normal. É como se alguém fosse viajar para longe e você tivesse que ficar. Saudade. Lógico que é saudade. Normal. Agora, fazer questão, a vontade de sofrer, porque ele não está mais aqui, isso, para o espírita, nós, enquanto espírito, temos que combater isso, né? Diariamente, porque as provações vão chegar, como já chegaram em outras existências, e vão chegar novamente nessas, nas outras, nas próximas, porque nós só vamos aprender assim. E muitas vezes é o que nós estamos colhendo com a nossa semeadura anterior. Então, essa questão do luto aqui é muito importante a gente observar. Continuando, né, Tereza? Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Ela coloca aqui uma palavra para deixar bem claro para a gente que o problema não é ter amor próprio. Ela bota assim: minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente, aí é que está o problema. Nas teias do amor próprio, porque o amor próprio é necessário. A pessoa que não tem amor próprio, ela não consegue avançar em nada. Ela tem um sentimento de inferioridade tal que é patológico. Ela vai se achar uma nulidade sobre a Terra, igual aquele espírito que Allan Kardec coloca lá no livro No Céu e Inferno. Então, o problema nosso é esse, é a gente exagerar no amor próprio. A gente tem que ter equilíbrio, a gente entender que a gente tem necessidade, mas o outro também. Aí é que está o pulo do gato. Não é você deixar de ter amor próprio, porque a pessoa que não tem amor próprio, ela não se valoriza em nada, ela não consegue evoluir em nada, porque ela acha que ela não é nada. Ela acha que ela não vale nada, que ela não sabe fazer nada, que ela é um zero à esquerda. E isso é um sentimento horrível que uma criatura pode nutrir por si mesma. Então, olha, a dona Laura coloca: demasiadamente se prendeu nas teias do amor próprio, demasiadamente. Então, o problema é o exagero no amor próprio, mas o amor próprio é necessário, porque aquele que não tem amor próprio, ele não acredita em si mesmo, ele não consegue fazer nada, porque ele não acredita que ele é capaz. Então, agora, quando a gente também vai para o outro extremo, que a gente acha que só a gente é que vale, que só a gente é que tem necessidades, que só a gente é que sabe fazer as coisas, aí também é muito ruim para o espírito, porque ele não enxerga mais ninguém. Ele acha que o universo foi feito para ele e que tudo tem que girar em volta dos seus desejos. Então, ela está dizendo para o André Luiz assim, ó, tudo bem, ela está de luto, é natural, ela está com saudade da mãe, está com saudade do noivo, está triste porque os planos de casamento não se concretizaram, mas também tem o problema que ela se prendeu no amor próprio. Quer dizer, ela só está pensando nas necessidades dela, esqueceu que o noivo tem necessidade, que a vida continua, não é? Que a vida para todos, apesar da desencarnação de alguns, a vida tem que continuar. Como dizem os artistas, o show tem que continuar. Porque é a evolução da humanidade. Então, ela, coitada, ela ficou presa nessas necessidades dela, só dela, e não enxergou a necessidade de mais ninguém. Tem um livro
psicografado por Francisco Cândido Xavier, também editado por Emmanuel. O título é Astronautas do Além. Interessante. Quem desencarnou antes. Isso. Relatos de entes queridos. Astronautas do Além. E aí, nesse livro, o Emmanuel dá a fórmula, numa das páginas, ele dá a fórmula, na questão do amor próprio. Ânimo, mais persistência e mais coragem é igual a amor próprio. Ânimo, mais persistência e mais coragem, né? Ele diz isso, não é egoísmo, orgulho e vaidade. Não é. Isso né? Não é. Então, para a gente não desanimar e centralizar no bem a fazer, né? Avançar, mesmo que ainda seja sob lágrimas. Né? E aí denota, nós criaremos dentro de nós a coragem. Isso. Então, continuando. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho, que nós já relatamos antes. Os espíritos só situaram ela, quer dizer, localizaram, deixaram ela ficar na casa de Dona Laura, sua avó, porque ela tem um equilíbrio para isso. Né? E na condição dela, sim. O André Luiz não ficou com a mãe porque a mãe está em planos superiores. O André Luiz não teria condição de ir para lá. Ainda não. Nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, que é a mãe dela, a mãe da Heloísa, filha de sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Interessante quando ela fala, nós já falamos isso anteriormente em programas desse mesmo capítulo. Questão de tempo e serenidade. Mas ela fala assim, olha só, minha querida Tereza, sua mãe está a chegar. Então, quer dizer, ela vai morrer. A filha? Isso. E ela está encarnada e vai morrer. E alguém vai ficar triste aqui. Só que lá, no plano espiritual, tem alguém falando assim, ela está chegando, tem alguém contente. Como tudo é relativo, não é? Muito. O ponto de vista. Então, como a gente encara a vida futura, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. Como é que a gente encara isso? Muda o nosso comportamento. Muda o nosso raciocínio, muda a nossa maneira de pensar. E até o comportamento. E aí, inclusive, muda o raciocínio, muda o pensamento. O quanto a gente não faz isso que a Dona Laura está fazendo. Quando a gente tem um problema, e ela está com um problema, que é a neta que está inconformada, não deixa de ser um problema, mas ela está usando o quê? De serenidade e paciência. E está aguardando o tempo. Não é? E esse tempo aí é Deus agindo. É a providência divina também recalculando rotas, porque Deus também recalcula as rotas, não é? Deus não é aquele Deus que criou, estabeleceu a criação, suas criaturas e foi embora, e largou todo mundo abandonado. Não, Deus é Pai. E às vezes ele recalcula a rota, igual quando a gente está usando o aplicativo de Waze. Tipo Waze, né? Recalculando a rota. Entrou pelo lugar errado, na mesma hora, em nome de Deus, alguém recalcula a rota para a gente não cair no abismo, porque Deus é misericórdia. Então, mas a Dona Laura, por ser esse espírito, lógico, no mundo espiritual a coisa fica um pouco mais fácil, a gente sabe disso, porque aqui é que é a prova, porque a Dona Laura, quando encarnar, com certeza ela vai passar por situações aflitivas, problemas, e ela vai ter que se lembrar do que ela estudou no mundo espiritual e o que ela praticou também sobre serenidade e paciência. Porque é o que ela está dizendo aqui, um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade, porque ela confia em Deus. Ela sabe que Deus vai providenciar também os meios necessários para que a Heloísa se acalme e possa ter um outro comportamento, porque se no filme que a gente sabe que tem uma licença poética para acrescentar algumas cenas, algumas falas, mostra a Heloísa revoltada, o que
poderia acontecer com a Heloísa se ela não ouvisse os conselhos da avó. No filme mostra ela voltando para o umbral, ela voltando para uma situação que na realidade ela no primeiro momento não passou, mas mostra ela voltando e ficando desesperada e sendo depois ajudada pelos mentores, e ela volta para o nosso lar numa situação muito pior do que quando ela entrou. Mas isso é uma licença poética. Isso aqui é a imaginação de quem fez o roteiro do filme. É o livre-arbítrio dela. É o livre-arbítrio. Ela está sendo amparada, cuidada, tudo bem. E a avó está aconselhando. Essa conversa que a avó está tendo com ela, o André Luiz está relatando para nós, mas com certeza outras conversas tiveram. Não foi só essa aqui, não. Então está relatando. E no filme mostra uma situação que aqui no livro não relata, dela ter se revoltado tanto a ponto de não conseguir mais viver em nosso lar e ter preferido sair em busca do noivo, vamos dizer assim. Aí mostra ela numa situação muito difícil, mas o livro não relata isso. Isso é uma licença poética que se fala, né? Porque tudo é o pensamento. O André Luiz também, lá no final do livro, ele vai visitar a esposa, que já casou. Não é? E quem leu já vai ver lá que ele chega no dia que o Ernesto, o segundo marido da esposa dele, que o Ernesto está doente. Quando está doente, a esposa está cuidando mais dele ainda, está fazendo mais um carinho. Então ele chega nesse dia que ele está doente, ele senta. Mas, por sua vez, ele também fica um pouco mais conduído porque está doente. A pessoa tá doente. Então, ao mesmo tempo, só que ali foi a grande prova para ele. Para ele, se ele ia permanecer no nosso lar ou não, porque ali ele podia voltar para o umbral. Então, tudo é o pensamento, é o livre-arbítrio. É onde a liberdade nossa ainda, voltando na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, é que Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade no pensamento? Resposta dos Espíritos: goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe freios, né? Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilar. O que é deter o voo? Pode-se embaraçar o pensamento. Embaraçar, deter, botar ideias novas ali, que é o que está acontecendo com ela, com a neta. Ela está botando ideias novas de relacionamento, falando de egoísmo, chamando ela de egoísta, de tudo, mas de um jeito diferente. Então está botando ideias novas. O que ela vai fazer com essas ideias, aí é com a Heloísa. É o livre-arbítrio dela. Que no filme, que a Teresa falou, mostra, mas aqui não mostra. Né? Mas não é impossível de acontecer. Não é impossível. O que eles colocaram no filme é uma das opções que ela tem. A neta, são duas. Ou ela aceita, né, a vontade de Deus, que foi fazer com que ela desencarnasse jovem ainda, né, e ficasse longe do noivo, viesse desencarnar numa idade juvenil, ou ela se revolta e vai se tornar o obsessor lá da Maria da Luz e do noivo. E isso pode acontecer com a gente, é que a gente não se engane, dependendo de como a gente vai desencarnar, como vai ficar a situação aqui, muitas das vezes nós também vamos ter que fazer essa escolha. Ou a gente aceita a vontade de Deus, ou a gente vai se tornar obsessor de alguém, ou vai perturbar a vida das pessoas. Aí é uma escolha nossa. Só que fazendo essa segunda opção, a gente acaba retardando a nossa evolução. A gente que podia caminhar mais depressa, para se tornar um espírito melhor, a gente retarda essa condição. A gente volta para trás, como se diz, não é? A gente sabe que espírito não retrograda, mas a gente acaba estacionando. Já podia estar adiantado e fica... E muitas vezes, falando aqui de casamento, não estou falando de relacionamento, os nossos amores vão para frente, né? Nós retardamos e eles vão. Continuamos nossos amores, mas eles vão embora. É caso da Lívia com Emmanuel. Exatamente. Um dos exemplos, né? Da Alcione com Pollux. Elas tiveram um comportamento, né? Não egoísta, vamos dizer assim. Elas viveram pensando mais nos outros do que nelas mesmas.
e elas conseguiram ascender, e ele, o Emmanuel e o Pollux, né? No caso o Emmanuel já melhorou muito, mas o Pollux, ele fica numa situação, não é, mais difícil, porque ele não conseguiu acompanhar a evolução dela. Então é a opção que a gente tem. Então o que colocaram no filme, esse comportamento da Heloísa, ele poderia ter acontecido. A gente não sabe se aconteceu, porque no livro não vai mais comentar sobre o que aconteceu com ela. Pelo que eu me lembro, não tem mais muito comentário. Apesar que ela finaliza sobre aqui isso, não. Um pouco de paciência, atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. Mas tudo bem, não diz o que aconteceu depois, não diz, né? Mas que poderia ter acontecido, poderia. E que nós abramos os nossos olhos, fiquemos espertos, porque pode acontecer de termos que tomar uma decisão no mundo espiritual de caminhar ou de estacionar. Tereza, só para acrescentar um pouco mais nessa questão do livre-arbítrio, né? Nós estamos encarnados, então nós temos um determinismo? Temos. Nós temos uma programação? Temos. Nós somos marionetes nas mãos dos espíritos? Não, porque nós temos a liberdade de pensar. Então, a liberdade de pensar, essa é facultada por Deus, ninguém nos tira. O que eles podem, como está aqui nos Espíritos, pode-se deter o voo, mas não aniquilar o voo. Deter, de uma determinada, agora não, agora chega. Agora fica no cercadinho. Chega. No momento que alguém detém o que eu estou fazendo, a minha vontade de 100% foi tirada. Mas o meu pensamento, a minha vontade não. O meu ato foi tirado, mas a vontade continua, desculpa. A vontade continua. O deter o vou colocar ideias novas. Muitas vezes nós estamos restringidos a alguma coisa. Já nascemos assim. Já reencarnamos com muitas limitações na questão do corpo. Não podemos andar, falar. E livre-arbítrio é esse? Quem escolheu? Quem determinou? Foi a colheita da nossa sementeira, mas Deus é que determina. Não é? Então o livre-arbítrio real, ele está no pensamento. Eu posso ter vontade de fazer, mas nem sempre o que eu quero fazer vai acontecer. Isso aí nós temos que raciocinar sempre, porque Deus comanda, conhece o nosso destino e comanda a nossa vida. Joana de Anjos, vida feliz. Isso. Então, chegamos ao final, né, do programa, do capítulo do programa, né? Estamos quase chegando ao final. Vamos entrar no capítulo 20, com a permissão de Deus, que a dona Laura, ela vai continuar explicando, né, para o André Luiz, né? São as lições que ela está tentando passar para ele. Sobre relacionamento conjugal, vai falar esse próximo capítulo, capítulo 20, o título é Noções de Lar. Então, ela não passa só para ele, de alguma maneira todos nós encarnados vamos ficar por dentro de toda essa orientação que ela passa através de André Luiz para nós, e que nós possamos aproveitar, porque todos nós, de alguma maneira, temos família e, como diz a musiquinha espírita, não é? A música Quatro Paredes e uma Porta, a casa já está pronta, eu posso entrar. Aí existe amor, é um lar, é um lar. Então, essa musiquinha espírita... Isso cantado é bonito. Olha só. Essa musiquinha faz a diferença para a gente entender que casa é uma coisa, lar é outra. Para ser um lar, precisa haver afeição, precisa haver afeto, carinho, respeito, não é? Comunhão de pensamentos. E é isso tudo que nós vamos ver a partir do próximo programa, no capítulo 20, Noções de Lar. Vamos nos despedindo, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir. Que Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.